Não. Olá, pessoal. Então, boa noite. Hoje é um dia bem importante para a nossa aula, porque eu gostaria de definir com vocês, né, conforme o nosso cronograma, as apresentações, né? Então, a nossa primeira conversa, né, vai ser a respeito do nosso seminário, né, sobre os países que geram energia elétrica, né? Ou seja, as matrizes energéticas dos outros países. Então, vamos lá, eu vou puxar aqui o que eu coloquei como descritivo, para que a gente tenha aqui no nosso chat essas informações. Então, vamos lá. O seminário, né, o nosso próximo seminário ocorrerá nos dias 16 e 23/9, de forma síncrona. Para realizar sua apresentação, é necessário formar uma equipe e validar o país de escolha neste fórum. A princípio, todo mundo já fez isso, a gente já tem bastante países ali, opções, né, para apresentação. A sua apresentação deve ter uma contextualização da situação energética atual do país que você escolheu, né, em comparação com o cenário mundial e nacional. Então, para que a gente consiga fechar com a nossa ementa, a gente precisa fazer uma comparação de grandezas, né, em relação à matriz energética nacional, porque um dos itens da nossa ementa é a matriz energética, né? Então, como que a gente consegue entender melhor essa matriz energética, né, e entender o quanto que isso representa de geração, comparando com outros países? Por isso que esse segundo seminário vai ter também este foco. Além disso, é importante mostrar qual a evolução da matriz energética em relação às grandes mudanças nacionais, como guerras e pandemias. Então, só para dar um exemplo, né, eu estudei com um rapaz fiz mestrado com um rapaz do Timor-Leste, e eles tiveram uma guerra civil há não mais de 30 anos atrás, né, mais ou menos isso, muito forte, né? E um dos resultados dessa guerra civil, né, foi a destruição do sistema elétrico. Então, inclusive, ele fez a apresentação do mestrado explicando esse problema, né, e o desafio que era restabelecer o sistema elétrico daquele país, né, do Timor-Leste. Por quê? Porque lá eles estavam em uma crescente evolução, né, tinham já um bom sistema elétrico, e devido a uma guerra, né, uma guerra civil, houve uma depredação do sistema elétrico e eles não conseguiram se restabelecer, porque é um país que tem pouca industrialização e com isso, economicamente, não tem tanta força para criar um grande sistema elétrico de forma rápida. Então, eles sofreram com essa guerra. E por isso, a crescente de evolução deles voltou praticamente a estaca zero a partir dali, né, a partir dessa guerra. Então, essas influências de guerras, elas geram grandes diferenças, né, na questão de desenvolvimento da matriz energética. Outro ponto importante para o crescimento da nossa matriz energética e do sistema elétrico como um todo é a questão da industrialização, né? Então, a gente tem, em algumas épocas, né, a gente tem um crescimento exponencial da matriz energética por causa da industrialização, né? Então, é outro ponto que, por esse motivo, né, eu coloquei ali essa questão de grandes guerras, industrialização, pandemias, né? Tudo isso pode ser tratado para explicar como que a matriz energética se compôs para chegar nos dias atuais, né? E daí, nos dias atuais, o que se tem em comparação com o nosso país. Então, né, hoje é o nosso último dia de aula teórica, por assim dizer, né? Depois a gente vai ter o nosso seminário. Então, o nosso seminário vai acontecer dia 16 e dia 23. Então, são as próximas semanas, né? De forma síncrona.
a gente precisa ter um número mínimo de aulas síncronas, então, necessariamente, o nosso segundo seminário precisa ser síncrono, né? E o primeiro, muitas equipes apresentaram de forma assíncrona. Mas tem alguma dificuldade de disponibilidade, algum problema em relação a não poder estar na aula, né? Tem alguma dificuldade em relação à apresentação? Para que isso não gere um problema, se algum dos integrantes não puder apresentar, não há problema, né? Então, a nota do segundo seminário vai ser um pouquinho diferente, né? Vai ser para a equipe. O primeiro seminário eu procurei avaliar as apresentações, né? A fala de cada um. Esse segundo, por necessariamente ser síncrono, para ninguém ser prejudicado, então a nota vai ser para a equipe. Então, um representante ou dois da equipe podem fazer a apresentação do projeto. Então, vamos lá. Eu vou puxar aqui, vou compartilhar com vocês a tela, né, dos nossos assuntos que já temos definidos aqui por algumas equipes. Vamos lá, então. Guia do Chrome, aqui, Seminário Matrizes Energéticas. Tá, estamos aqui, então. Então, a gente já tem, olha só, pessoal, confirmando, a gente já tem Estados Unidos com a Giovana, Sara, Matheus Tamanini, né? China com Lucas, Matheus Tondo e Mauro. Alemanha com a Júlia, Paulo, Nicole e Vitória Zonta. E a Rússia, né, com o Murilo, Tatiane e Wellington. Na verdade, a gente tem mais uma que ela colocou fora aqui ela abriu um novo chat. E Japão. Japão, deixa eu ver, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Rússia, tá? Rússia, Alemanha, China, Estados Unidos. Então, não houve repetição de temas, né? Não temos nenhum problema em relação a questão de temas, né? Então, tranquilo em relação a temas, de acordo também em relação a equipes, né? Não temos nenhuma equipe aí com muitos integrantes, e com isso, então, vai dar para a gente fazer, sem problema nenhum, o nosso seminário, né? Então, vamos voltar aqui, vamos deixar essa telinha para vocês ficar visualizando. Pessoal, existe algum aluno aqui que esteja na aula que não esteja numa equipe? Todos estão com equipe, tudo certinho, pessoal? Professor. Oi, pode falar. A nossa equipe não colocou ali no fórum, mas a gente já tem um país. Daí eu coloco ali ou pode falar na aula? Não, não precisa. Era mais Luísa, a questão do fórum era mais para ver se não havia repetição de país, né? E se a equipe não era muito grande. Se o país que você escolheu não é um dos países que eu comentei ali, não tem problema. Qual país você escolheu? Bélgica. Tá. Então pode fazer sem problema nenhum. Tranquilo. Tá. Pode confirmar. Quer colocar ali no fórum? Não, não precisa mais. Hoje eu já vou tomar nota no meu caderninho aqui, as ordens das apresentações. Aí você só me fala quando eu chegar no dia que você quiser apresentar, tá? Beleza. Uhum. Tá bom? Combinado? Obrigada. Bom, disponha, Luísa. Então vamos lá, pessoal. A gente tem, então, para definir, né, para se organizar em relação à apresentação, nós temos 2 dias de apresentações, dia 16 e dia 23. Se a gente tem ainda alguns dias de reposição, então se alguma equipe não conseguir apresentar dentro vamos dizer assim, do nosso calendário normal, né, das nossas aulas programadas, a gente pode combinar um outro horário para apresentação. Mas, a priori, seria essa. Então, para dia 16 e para dia 9. A Giovana me mandou uma mensagem já pedindo para dia 16. Então, a Giovana foi a primeira, eu acho que comentou, inclusive. Bom, então, Estados Unidos. No dia 16, a gente vai ter uma apresentação sobre Estados Unidos, com a Giovana, Sara e Matheus Tamanini. Alguém mais quer fazer no dia 16? Vamos lá, pessoal. Precisamos de mais equipes.
Pode ser a nossa, prof. Pode ser? Ah, fechou. Daí eu já tomo nota aqui do nome da equipe. É Bélgica, né? Você comentou? Sim. Uhum. Bélgica. É, Qual seria a sua equipe, Luísa? Uhum. a Luísa, Gabriel Sé, Gabriel Sé. Marcos Reck e Lucas Tamanini. Marcos Reck. E Lucas Tamanini. Lucas Tamanini. Ah, tá. Eu achei que era Matheus, daí eu fiquei, ué, mas já tem o Tamanini ali. Não, perfeito, então. Lucas E, prof, Tamanini. daí não precisa todo mundo apresentar, né? Tu disse. Isso, se alguém não puder, trabalho. não precisa, não vai ter prejuízo nenhum. Aí na hora do início da apresentação, eu só vou confirmar, né, se todos participaram ali, então é muito importante que estejam os nomes no slide ali, né, para que eu possa atribuir a nota para vocês, mas se alguém não puder, ou preferir deixar que outra pessoa presente, não tem problema nenhum. Aí a apresentação é de 30 minutos aproximados. Beleza, Luísa? Beleza. Uhum. Então, tá certo. Não precisa ser necessariamente 30 minutos, tá? 30 minutos é mais ou menos uma estimativa. Podem fazer em 25 minutos ou menos, né? Não menos de 20 minutos, eu acho que menos de 20 minutos não dá tempo para falar sobre tudo. Bom, a Ana Paula aqui também quer fazer no dia 16, então a gente fecha dia 16, já temos fechados. Mauro, o Mauro não confirmou ainda, então, Mauro, perfeito, então, Mauro, dia 23, ótimo. Até já fica melhor, porque a Ana Paula, ela falou que queria fazer no dia 16, daí mais 3 equipes num dia não dá. Deixa eu confirmar, então. Deixa eu ver qual que é a equipe da... Ela colocou ali, mas eu quero ver o tema da Ana Paula. Ana Paula. A Ana Paula colocou fora, né? Colocou fora, aqui, achei. Ana Paula, então é Japão, né? Então também no dia 16 do 9, Japão. Grandes potências mundiais aí, né? Então é Ana Paula. E Letícia, uma equipe só com 2 integrantes. Tá, perfeito, então dia 16 do 9. Bom, as outras equipes, então, ficam para dia Japão. Isso, perfeito, Letícia. Obrigado. Ficam para dia 23. Então, vamos, para a gente fechar aqui. Deixa eu só pegar as outras equipes aqui para anotar. Então, Rússia, dia 23, 23, né, na próxima semana. Isso, 23 do 9. 23 do 9 a gente tem Rússia. Rússia com a equipe Murilo, Tatiane Wellington. E Wellington. A gente tem a Alemanha, também no dia 23 do 9. A Alemanha com a Júlia, Paulo, Nicole e Victoria. Júlia F, Paulo, Nicole e Victoria. Certo? Rússia, Alemanha e China. E China com a equipe do Lucas. Lucas SCHWIIGH. Beleza. Matheus Tondo e Mauro.
Fechou. Estados Unidos já está no dia 16. Então, eu vou confirmar com vocês, pessoal. Só anotem aí. Vamos lá, vamos ver se ninguém ficou de fora, né? É muito importante a gente alinhar isso. Ó, dia 16/9, a primeira equipe ali que vai apresentar. Inclusive, elas pediram para ser a primeira. Então, Giovana, Sara e Matheus Tamanini, sobre Estados Unidos, dia 16/9. Dia em sequência, né? Temos aí pode ser tanto o Japão quanto a Bélgica, mas temos a equipe da Ana Paula e Letícia, dia 16/9. E temos a equipe da Bélgica, Luísa, Gabriel Sé, Matheus Beck e Lucas Tamanini. Fechou. Aí teremos 3 apresentações. A nossa aula é síncrona, ela leva 1h40, né? Então, considerando que cada equipe tem mais ou menos 30 minutos, vai dar bem esticado, né, o horário. Para o dia 23, a gente tem a equipe da Rússia, né, que é Murilo, Tatiane e Wellington. Temos a equipe para a Alemanha, Júlia, Paulo, Nicole e Victoria. E China, Lucas, eu não vou conseguir pronunciar, Schweingrolfer, Matheus Tondo e Mauro. Fechou? Alguém não foi relacionado aí na nossa lista de apresentações? Ou todos estão já? Todos estão? Perfeito. Pessoal, uma sugestão para uma boa apresentação. Ali eu coloquei alguns itens, né, importantes para abordar na apresentação, né? Deve conter contextualização da situação energética do país, comparação com o cenário mundial. Geralmente, quando eu coloco assim, os itens da apresentação, né, eu crio uma tabelinha no Excel e coloco, vamos lá, item 1, 2, 3, 4, e dou um percentual. Então, no item 1, 100%, no item 2, 90%. Entenderam? Então, para ir legal, assim, para conseguir ter um bom desempenho nas apresentações, é legal prestar atenção bem nesses detalhes, né? Ali do que deve ter a apresentação. Aí não tem erro, aí será um sucesso. Perfeito, então, pessoal? De acordo, todos aí, combinados? Para a semana que vem, iniciamos o nosso seminário de forma síncrona. Beleza? Então é isso. Deixa eu ver. Combinado. Fechou, Mauro. Beleza, obrigado. Murilo, obrigado também. Bom, então a gente já tem um planejamento, né? Para fechar a disciplina. A princípio vai ser isso. Vamos lá, deixa eu dar pegar aqui no nosso plano de aula para relembrar como é que a gente tinha combinado. A conclusão da disciplina, né, aqui. Pelo nosso plano de aula, a gente tinha 2 seminários, né, e exercícios propostos. Tivemos poucos exercícios propostos. Hoje eu quero passar mais um, certo? Então, eu vou olhar os exercícios no Moodle aqui, vamos lá. Né? Que basicamente foi a questão de dois fóruns aqui, né? Sobre o Sistema Interligado Nacional e sobre geração, né? Então, foram fóruns que realmente o pessoal foi muito bem. Eu gostei muito do resultado dos comentários. Foi muito legal. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre acidentes, né? Tem uns itens importantes aqui também que a gente falou na última aula, sobre alguns detalhes importantes sobre usinas hidrelétricas. Nesse livro tem alguma coisa. Então, eu vou propor mais uma atividade hoje, quando a gente terminar a aula, né, aqui no Moodle, para que vocês possam responder. E em cima da participação de vocês, vai ter essa nota, né, para fechar a disciplina. Então, é uma nota até bem grande, aí, 2 pontos. Certo? Então, vamos lá. Vou compartilhar. Então, a gente já pode começar a falar sobre o que
temos como proposta hoje. Então, eu fico devendo para vocês os exercícios, né? Eu vou passar mais algum exercício para complementação. Vamos colocar aqui, exercícios NE. Serão exercícios bem simples, tá? Um vai ser, eu acho que até o pessoal já conhece, eu estava dando uma olhada nos vídeos ali sobre a questão dos acidentes, né, das usinas, e tem alguns pontos ali que geram discussão em relação aos acidentes nas usinas, né, os grandes acidentes nas usinas de geração. E eu estava assistindo ali sobre Chernobyl, então uma das discussões nossas vai ser em cima desse acidente, né, o acidente de Chernobyl, que foi um acidente realmente muito importante, né, porque mudou a história, o cenário de geração, né. Vocês vão até ver, quer ver, ó, eu vou mostrar para vocês eu tenho uma apresentação de um seminário que foi feito, que eu quero compartilhar com vocês, até para vocês verem como esse cenário, como a questão de problemas e catástrofes muda bastante, quer ver? Tem a ver com acidentes também, vamos lá. Deixa eu só encontrar aqui, só um segundinho. É da Alemanha aqui. Aqui, achei. Aqui. Ó, então, olha só essa visão de cenário em relação à geração, né? Ó, vou compartilhar com vocês, para quem... Ninguém pegou a Alemanha, eu acho, né? Não, a Alemanha eu acho que não. Deixa eu ver, eu tenho aqui anotado, né, os nomes. Bélgica, Estados Unidos, Japão, Rússia e China. Alguém pegou a Alemanha, olha só. Ixi, eu vou dar spoiler aí, hein? Se preparem para o spoiler. Ó, eu tenho uma apresentação da Alemanha, pessoal. Vocês estão vendo aqui o slide? Sim, obrigado, Mauro. Então, assim, essas apresentações, assim, para ter uma ideia, né, como elas são, elas basicamente têm essa visão. Eu fiz um curso sobre energias renováveis na Alemanha e cada equipe apresentou sobre um país. Então, uma coisa que mudou um cenário mundial está aqui nesse slide. Olha só que interessante. Aqui a gente tem um mapa das usinas nucleares na Alemanha, né? Então, a gente tem, ao total, 17 usinas nucleares. Se comparar com o Brasil, né, que a gente só tem uma planta nuclear com 2 reatores nucleares, é muito, muito maior, né? Mas, enquanto a gente está batalhando aí, teoricamente, né, para aumentar a nossa capacidade de geração utilizando o Angra 3, né, que seria o terceiro reator nuclear de Angra dos Reis, os outros países estão numa direção oposta, né? Então, vocês podem ver aí que a gente, dessas 17 usinas, as 8 mais antigas foram desligadas por motivo de segurança na Alemanha, né? Olha só, o terceiro item, que é o item mais importante, ali, o acidente nuclear em Fukushima causou uma mudança radical, né, na forma de pensar, do pensamento, na ideologia da Alemanha. 60% das usinas, né, nucleares foram desligadas o mais rápido que possível, assim que possível. A indústria nuclear, né, melhorou questões de normatização de segurança e os resultados serão que todas as mais velhas serão ligadas. A proposta deles é que para até 2036 todas as usinas nucleares sejam desligadas. Então, olha só como um acidente nuclear, né, um acidente em qualquer tipo de geração, né, causa uma mudança consideravelmente grande em termos de investimento em certo setor, né? A gente fala setor porque o setor elétrico ele tem certos investimentos, né, em fontes que podem ser renováveis, não renováveis, né? Depende muito da capacidade de geração do país, né?
das matrizes energéticas, que é o que a gente vai falar na próxima apresentação. Então, por causa do acidente nuclear, a gente teve essa questão, né, de uma mudança radical na forma de pensamento, né, e no investimento de usinas nucleares. Então, aqui a gente tem comparações contra... para o pessoal da Alemanha já é um bom exemplo, né? A gente tem comparações em consumo de óleo, evolução, né, de fornecimento de energia da Alemanha. Isso para todos os outros, né? Podem seguir essa ideia aqui de... Né, apresentação. Claro, essa é uma apresentação de 15 minutos, né? A ideia é que a apresentação de vocês seja um pouco mais completa. Aqui faltou uma imagem. Que pena. Tem uma imagem aqui nessa apresentação que é bem legal mostrar que a imagem que não está aparecendo. Não tem problema, não. Deve ter dado travado aqui. Deixa eu ver. Não, eu não tenho mais o PDF, que tinha uma imagem um pouco diferenciada em relação à energia. Bom, então é isso, pessoal, para o nosso seminário. Bom, voltando ao nosso assunto principal, que é o assunto de hoje, a gente vai falar sobre acidentes, né, de todas as formas, né, acidentes em geração nuclear, em geração, né, de energia. Então, eu vou compartilhar um PDF aqui para vocês. Vamos lá. Janela de aplicativo, ok, compartilhar. E aí, pessoal, vocês estão conseguindo visualizar? Deixa eu ver se eu consigo passar de um slide para outro. E Mauro que me ajudou no anterior, está conseguindo visualizar o PDF? Sim. Obrigado, Mauro. Eu trouxe, na verdade, eu trouxe esse PDF e eu tenho mais um também, tá? Porque quando a gente fala em acidente em usina nuclear, na verdade, olha só, quando eu falo em acidente em geração de energia elétrica, a gente já pensa em usina nuclear, né? Assim, na hora. Mas existem acidentes em outras formas de geração. Existe acidente em energia, em eólica, existe acidente em hidrelétrica, existem acidentes em vários tipos de geração, né, de energia, mas os mais conhecidos sempre são os das termonucleares. Por quê? Por causa dos resíduos radioativos. Então, quando acontece um acidente numa termonuclear, você tem aqueles resíduos que ficam no ambiente, né, por muitos anos. Então, por isso que esse tipo de acidente ganha maior notoriedade, porque naquele ambiente você não vai mais poder ter nada de vegetal, nada de animal. Por quê? Porque a grama fica contaminada, né, e os animais que comem a grama ficam contaminados, o leite fica contaminado, a carne fica contaminada. Isso são metais pesados, né? Metais, não são só metais, mas são metais pesados. O mercúrio é uma forma de contaminação também, né? Mas esses resíduos, eles não são facilmente liberados dos organismos. Então, quando a gente consome um alimento que tenha uma contaminação radioativa, a gente acaba recebendo essa contaminação também. É por isso que o problema é gigantesco quando a gente fala de acidente em termonuclear, né? E por isso que é o foco geralmente das discussões. Então, para ir na contramão, né, para poder mostrar um pouco de outra, porque daí eu vou criar algumas perguntas ali no nosso fórum no Moodle, para criar um pouco, e na contramão, eu trouxe outro, que é acidente em usina hidrelétrica, certo? Pessoal, falando sobre os nossos fóruns, tá? Que serão avaliativos, tem aqueles 2 pontos ali, né? Sobre as fontes de geração. Eu vou criar, então, pelo menos mais um, talvez mais 2 fóruns. Eu quero ver se o volume de informações é suficiente para ou a gente precisa dividir. E eu vou colocar ali no Moodle e vou compartilhar com vocês, então, provavelmente amanhã, essa atividade extra, né, de complementação, para que a gente consiga ter as nossas atividades ali, as atividades, né, vamos pegar aqui,
para os nossos exercícios propostos, beleza? Bom, então, entrando aqui nessa usina, a gente vai falar sobre reflexos no acidente que aconteceu em 17 de 2009, numa usina hidrelétrica, né, uma power plant, que se chama Sayano, Sayano Chucheshaya, mas essa a usina de Sayano, né, que é uma usina de 6,4 gigawatts. Pessoal, 6,4 gigawatts é uma usina gigantesca, né? A Itaipu tem, se não, deixa eu me lembrar, são 14, né? Gigawatts. Isso, 14. A gente tem mais uma no Rio Madeira que tem 11 gigawatts, que são as maiores usinas do mundo. Então, essa usina, consideravelmente, é uma grande usina. Esse relatório que eu vou estar mostrando para vocês é em inglês, mas eu vou explicando aos poucos, tá? Porque ele é um relatório oficial que foi gerado em função do acidente. Então, olha só, a proposta, né, dessa apresentação é para aprender sobre o acidente e experiência de engenharia, né, que ocorreu devido a esse acidente. Então, esse relatório foi publicado dia 12 de outubro de 2009 em Miami. Esse é um relatório oficial. Então, oficialmente, né, o relatório do acidente, ele continha 140 páginas, né, olha só o volume, e muitos volumes foram apresentados. Então, ali a gente tem uma imagenzinha mostrando o tamanho do relatório do acidente, né, para comparar, dá para comparar com o nosso acidente de Mariana, né, que aconteceu aqui também, extremamente, uma catástrofe, né, que aconteceu, que gera esse tipo de relatório. Então, dá para entender que realmente são problemas extremamente sérios. Tá. O que aconteceu? Olha só, na época, aqui a gente começa a contextualizar sobre a usina, né? Na época, essa usina, ela era a sexta maior usina nuclear, hidrelétrica, né? Power plant, usina de geração de energia elétrica do mundo. Ela tinha uma vida para utilização dos geradores de 30 anos, né? Ou seja, o design foi projetado para 30 anos. Haviam 10 geradores de 640 gigawatts, né? 10 unidades. Então, a usina é composta de vários geradores, nessa tinha 10. Né? A Itaipu tem 20 de 750, por exemplo, né? Em comparação. Então, ela produzia 24 bilhões de quilowatts por ano. Ou seja, 10% do que a Sibéria precisava, né, na época. A usina ela entrou em operação em 1978, a primeira unidade em operação, e a última unidade em operação foi em 1975. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, para ver se vocês estão ligados no assunto. Vamos ver quem consegue responder. Pessoal, é normal que uma usina seja dado início na utilização em um ano e você leve um tempo para utilizar os outros geradores? Olha só, ela começou em 78, mas o 10º gerador, ela tem 10 o total, foi em 85, ou seja, levou 7 anos para utilizar todos os geradores. É normal ou não é, pessoal? Pergunta para vocês. Alguém aí? Tem alguém aí, pessoal? Vamos lá, me ajudem. É normal ou não é? Deixa eu ver. Aqui, ó. O Matheus Vitor falou não. Só colocou a interrogação. O que vocês acham, pessoal? Vamos lá. É normal? Ô, prof, eu Oi. posso... Eu não tenho certeza, tipo, eu vou chutar, assim. Vamos lá, eu quero que vocês discutam sobre isso. Eu imagino que talvez seja normal por causa da demanda, né? Tipo, se não tem tanta demanda para gerar energia, então não tem necessidade de utilizar todos os 10 geradores.
Tipo, pelo menos a minha lógica é assim, que eu imagino que seja. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos colocar aqui. O que vocês acham? Foi a Giovana, né? Isso. Ó, vou colocar aqui. Obrigado, Giovana. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês concordam com a Giovana ou não? Ó, o Murilo colocou assim: dá para levar a questão da instalação? Se der para instalar um gerador e botar ele funcionando enquanto instala os outros, aí sim. E aí, o que vocês acham? O Matheus colocou que não. O Murilo colocou que talvez por causa da instalação. E a Giovana falou que é por causa da demanda. O que vocês acham? Quem está certo aí? Mais comentários, pessoal. Vamos lá. Esse é um ponto realmente de discussão. Eu vou na do Murilo, beleza? Pessoal, então, olha só. O que a Giovana explicou, a Giovana foi assim, ela se acertou na mosca, ela foi extremamente precisa na explicação que ela deu ali em relação à ampliação do sistema, né? Geralmente, né, essa geração, o investimento é muito alto, né? Então, por questões de instalação, pode até ser que demore um pouquinho, mas não anos assim, né? Não tantos anos em relação imagina, a gente teve 7 anos para fechar todos os geradores. Então, a principal resposta, né, para isso é em função da demanda, né? Então, a Giovana acertou, é exatamente isso. É normal isso acontecer, tá certo, né? Não tem problema nenhum até aqui, só que é em função da demanda, ou seja, isso aconteceu com a Itaipu também. Se não me engano, o último gerador foi, deixa eu ver isso até, o último gerador Itaipu. Ó, a Itaipu começou nos anos 70, o último gerador, olha só, aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês um link aqui. Muito legal esse link aqui. Ó, estava pensando a nível de Brasil, mas que as obras demoram um pouco mais que o previsto. Então, Murilo, esse ponto também é um ponto inteligente, é um ponto, assim, vamos dizer assim, não, é um ponto de discussão muito importante nesse sentido, né? Em questões das obras. Por quê? Porque o nosso mercado de energia, ele teve uma grande alteração quando a gente entrou na questão dos leilões de energia elétrica, né? Que a gente falou, que eu falei até numa aula anteriormente. Então, com os leilões de energia elétrica, entraram as empresas tendo direito de... Ô, Giovana, o teu microfone está aberto, eu estou me escutando um pouquinho. Obrigado, fechou. Então, o que aconteceu nesse ponto, né? A partir do momento que as empresas começaram a ser não empresas governamentais, ou seja, houve uma iniciativa privada investindo no setor elétrico por causa desses leilões, né, de concessão de utilização do sistema elétrico, não houve mais atrasos nesse sentido, certo, Murilo? Então, assim, a gente pode falar que hoje o Brasil não atrasa mais entrega de obra de geração, porque são empresas privadas que têm a concessão da utilização do local, do sistema, entendeu? Isso, Murilo, olha só que interessante. Esse ponto foi um ponto muito, muito importante para a gente discutir. Isso gerou um problemaço quando uma usina lá, dessas últimas que foram entregues ali de 2016, do Rio Madeira, uma usina, passou até no Jornal Nacional, uma usina, ela fez um contrato, isso teve que mudar a legislação de novo, né? Ela teve um contrato, né, de fornecimento de energia. O que aconteceu? Eles terminaram a Angra 3, aí outra novela, né? A gente vai falar já sobre a Angra 3, Murilo, boa. Essa realmente é um pipinão. Mas tá. O que aconteceu ali?
eles terminaram a usina no tempo e daí deu alguns problemas com índios, né, e questão de desapropriação, né, e daí o pessoal começou a brigar por terra e tal, e eles atrasaram a entrega das linhas de transmissão. Aí isso deu um problema assim judicial de bilhões, não é milhões, tá, pessoal? É bilhões de reais. Por quê? Porque o contrato da usina previa que ela recebesse a partir do momento que estivesse pronta. Aí isso chegou aí para o STF, tiveram que negociar lá, basicamente fazer isso, né, por causa desse problema. Hoje em dia, as empresas que constroem as usinas hidrelétricas, elas são responsáveis também pela construção das linhas de transmissão, né? Então, elas podem terceirizar sem problema nenhum, só que aí você não tem mais esse risco de você ter uma usina pronta sem o sistema para transmitir. Então, assim, isso mudou muito e hoje em dia a gente está, assim, bastante evoluído nesse sentido, né? Porque a iniciativa privada, ela tem investido no sistema de energia elétrica, então a gente não tem mais tanto esses problemas. Qual o problema de Angra 3? Bom, Angra 3 não é iniciativa privada, então começa por aí. Não defendendo, né? Mas é uma obra do governo, né? Que pode demorar mais ou não, né? Não quero defender, não quero entrar nesse ponto de discussão. Vamos lá, o Murilo colocou ali, mas não tinha uma das plantas de Angra que não foram terminadas. Primeiro, Murilo, teve um ponto de discussão em relação a Angra, que é a questão de tecnologia, né? Houve uma mudança de projeto ali, etc., né? Eles começaram com um projeto, e daí quando começaram, viram que aquele projeto era um projeto que não era 100% seguro, etc., e daí mudaram para outro tipo de projeto, então teve uma questão assim. Isso, você colocou ali, é exatamente Angra 3. Então, assim, houve uma discussão aí gigantesca em relação a isso, aí depois eles atrasaram, eu acompanho um pouco esses assuntos. Eles atrasaram a entrega disseram que é por causa que não tinha dinheiro suficiente para fazer a vistoria da obra. Bom, inventaram um monte de desculpa. Tudo política, né? Infelizmente, para não entregar a obra. E chegou um ponto que o cara, que era um dos ministros lá, se não me engano, não sei se era ministro de planejamento de energia da época, foi até preso. Ele foi preso mesmo, né, por causa de Angra 3. Eu lembro que o que eu achei interessante é que eu assisti um documentário sobre Angra 3 que o cara está explicando, né, a obra e tal, e como funciona, e depois de uns 2 anos esse cara está preso. Então, assim, foi um problemão que a gente teve, né, com o Angra 3, mas a tendência é que isso não ocorra mais por causa desses leilões de energia. Então, o Angra 3 foi uma obra que se arrastou ao longo de décadas, né, e ainda está, né, não terminaram essa questão, mas realmente foi uma obra que, vamos dizer assim, é do século passado, né, por isso que ela ainda tem, vamos dizer assim, algumas características, né, da legislação antiga. Hoje em dia não funciona mais assim, tá? Só para explicar. Então, olha só, voltando ao nosso ponto ali de discussão, né? Olha só, o link que eu passei para vocês coloca assim, ó. A Itaipu tem 20 unidades geradoras. A última unidade instalada começou a gerar em 2007. Né? Então, ali tem o link, inclusive, muito semelhante ao que eu apresentei na descrição, né? Do que eu apresentei na última aula, né? Do projeto da usina. Então, assim, vamos ver geração aqui. Nossa, esse link é top, hein, pessoal? Fala tudo sobre a Itaipu, né? Para quem quiser ter mais dúvidas, ali fala sobre questão de geração, transmissão, hidrologia, vertedor e barragens. Incrível. Tem tudo aí que precisa saber sobre a Itaipu. Então, bom, mostrando a Itaipu, não foi uma obra que deu errado, tá? A Itaipu é uma obra que a gente tem que se orgulhar, porque a única questão, né, que eu acho que, sei lá,
outro ponto de discussão é que ela é binacional, né? Ela não é inteiramente brasileira, mas é uma obra que realmente é uma obra faraônica que deu certo. E hoje, devido a Itaipu, a gente tem bastante industrialização, né? A gente tem uma capacidade energética grande que reflete em mais capacidade de ampliação das indústrias. Isso reflete em modernização e mais acesso às coisas, né? Então, isso é normal. Até aí, tá normal. Beleza. Então, vamos continuar aqui para não falar só sobre isso, né? Vamos lá. No ano de 2000, a planta foi oficialmente comissionada, né? Comissionada significa o teste de aceitação. Agora eu pergunto para vocês, pessoal. É normal uma usina entrar em operação em 85 e ser comissionada no ano de 2000? O que vocês acham? É normal ou não é? Me ajudem aí, pessoal. Eu vou procurar, enquanto vocês pensam, eu vou procurar o que significa comissionamento, para colocar ali na nossa discussão. Olha só, outra palavra legal, comissionamento, né? Uma palavra importante para a questão de energia. Ó, o Murilo colocou, não parece muito normal, não. Comissionamento é o processo de assegurar que os sistemas e componentes de uma edificação ou unidade industrial estejam projetados, instalados, testados, operados e mantidos de acordo com as necessidades e requisitos operacionais do proprietário. Então, pessoal, o Murilo tá certo. Na verdade, pessoal, a usina ser comissionada no ano de 2000 é uma coisa, assim, ridícula, né? Não tem como, ela deveria ser comissionada a partir do ano de 78, né? Quando a primeira unidade geradora entrou em operação, né? Então, a usina ela precisa ser comissionada a cada ampliação que ela faz, né? Para você garantir a segurança. Isso, Mauro, é essa a ideia. Elas devem ser comissionadas conforme elas são construídas. Ah, Letícia, a gente vai chegar nesse ponto. Excelente pergunta, Letícia. Muito boa. Eu vou continuar a apresentação que a gente já vai chegar nesse ponto. Por que demorou tanto? Ela perguntou. Então, de 2007, deixa eu só fechar eu tô com o WhatsApp aqui da turma aberto também, só para não ficar incomodando aqui o barulhinho, né? Então, tá. Fechei. De 2007 a 2011, o plano da planta houve um plano de modernização refurbished. Agora eu esqueci o que esse refurbished recondicionamento. Perfeito, recondicionamento. Então, de 2007 a 2011, houve o recondicionamento da empresa. De 2005 a 2010, houve uma troca maciça nos sistemas de proteção de todas as unidades da instalação. A princípio, isso é normal, tá, pessoal? Modernização, substituição de componentes, até aí, tudo bem. Então, a sequência para o acidente. Vamos entender melhor o acidente. A gente já vai chegar na questão da Letícia. Primeiro, houve um fogo numa planta, se iniciou e os eventos resultaram no acidente. Ou seja, pessoal, primeiro, antes de ter o acidente nessa usina, que a gente vai ver fotos hoje, houve um acidente na casa de máquinas da Bratskaya Hydro, né? Ou seja, outra usina hidrelétrica pegou fogo. A casa de força comunicação, desculpa, Fire on Communication Room. A sala de comunicação de uma outra usina pegou fogo. Então, olha só, there was a order to use Sayano, que é a usina que deu problema, for grid regulation, ou seja, a partir do momento que a Bratskaya, essas palavras em russo são difíceis, hein? Bratskaya, a partir do momento que a Bratskaya pegou fogo na comunicação, a usina que a gente está falando, que é a de Sayano, foi responsável pela regulação do sistema elétrico.
Então, passaram a bola para ela, né? A comunicação e o despacho do centro foi interrompida por 30 minutos. Então, para começar, antes de dar o problema sério ali, teve uma falha de comunicação muito grande entre as usinas e entre o sistema elétrico. E daí jogaram a bola para essa usina, por quê? Porque essa usina é uma usina muito grande. As usinas muito grandes, elas têm capacidade de suportar essas variações, né? Então, olha só. Durante a operação da planta, a unidade 2 foi selecionada para regular a rede, né? Que era a mais confiável, né? Porque tinha passado recentemente por manutenção. Olha só o perigo. A rede foi regulada somente pela Sayano Plant, né? As unidades 1, 2, 4 controladas a demanda e frequência da rede. Unidade 8 e 9 era a base da carga e ficavam em stand-by. Então, o que aconteceu? Antes de dar esse acidente, eles passaram toda a responsabilidade para essa usina. É bastante slide, então eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido para dar tempo. Então, antes do acidente, a unidade 2 passou 6 vezes, olha só, numa área não recomendada de operação, né? Então, assim, o que tem, pessoal? As usinas, né, na verdade, as unidades geradoras, ela tem uma área de operação, né? Ela não pode gerar muito pouca energia. Então, o que acontece nas grandes usinas? Quando você tem uma geração menor, você não diminui todos os geradores. Você desliga alguns geradores e utiliza 100% do que você tem ali, né? Quando você tem uma grande mudança, né? Claro que isso não é feito de uma hora para outra. Mas para regulação é. E o que aconteceu? Quando deu esse problema, por causa que essa usina foi responsável por fazer essa variação, né? Esse controle, aliás, a unidade 2 passou por por uma demanda instável, certo? De 160 para 170 para 600 megawatts, que não é normal variar tanto, né? A variação tem que ser pequena. Agora começa os problemas na usina, tá? Letícia, eu já... Não, fique tranquilo, eu vou chegar lá. É um problema político, por isso que vai ficar mais para o final. A tua pergunta ali. 13 minutos antes do acidente, houve um limite de vibração que excedeu 3,75 vezes o que suportava a unidade 2. Então, essas unidades geradoras, ela tem uma capacidade de receber uma certa vibração, né? Receber uma certa tensão, né? Na verdade, gerar em uma certa tensão, trabalhar em uma certa frequência. Então, tudo isso tem que estar funcionando muito bem, né? Para a usina não dar problema. Então, o problema de variação na demanda de energia gerou o problema de vibração, né? Então, como teve uma variação muito grande de demanda, a usina ela teve que mudar ali a demanda e ela começou a vibrar, excedendo o limite né, de capacidade de suportar essa vibração, né? Na hora do acidente, o limite passou de 5,25 vezes o que ela suportava. Então, o que aconteceu, pessoal? A alta vibração contribuiu para a falha, né, nos parafusos ali, e a capacidade, né, funcional dele se perdeu e as turbinas foram abertas. A cobertura da turbina foi aberta, né? Então, foi isso que gerou esse problema. Olha só a imagenzinha. Aí, o que aconteceu? A alta pressão que fica embaixo... Foi legal até a gente falar sobre a Itaipu na aula passada, né? Na verdade, eu falei sobre as usinas, porque agora dá para entender melhor como funciona, né? Essa alta pressão, né, fez com que rompesse esses parafusos, estourasse esse parafuso e a água entrasse no gerador. Então, high pressure on large surface had created a unit pit enormous uplifting force, ou seja, essa alta pressão criou uma força enorme, né, sobre o gerador de baixo para cima, né?
essa força, pessoal, ela aconteceu porque toda a pressão da barragem, ela está sendo exercida sobre o gerador. Quando você, né, ele é para trabalhar nessas condições, né? Aí o que que aconteceu? Essa pressão estourou essa vedação e jogou tudo para cima. Olha só a imagem ali, uma imagem de uma câmera, né, de controle de TV na hora da explosão. Então tem lá, olha só como é que ficou. Aí o que que aconteceu, né? Essa água pegou nos transformadores, pegou na casa de força e section of water house has been washing away. Tá, então a casa de força foi lavada, né, para fora, ele passou por cima, né? Então houveram muitos curtos-circuitos por causa da água, né? E isso gerou um problema de 2 dias, né, em relação à usina, né? Depois eu passo esse slide para vocês, tá? Então vamos lá a alguns pontos durante o acidente. Olha só. Emergency plan did not exist. Então a gente começa a ver os problemas da usina, né? Não existia plano de emergência, né? News apparently were 3 hours after accident. Ou seja, as notícias sobre o acidente para os operadores aconteceram só 3 horas, notícias oficiais, depois que o acidente aconteceu. Ou seja, tipo, se alguém tivesse lá, teria tido um sério problema, né? Não existia plano geral de emergência, não existia procedimentos, nenhum tipo de procedimentos em relação à segurança. Não existia plano de evacuação, né? As pessoas não estavam orientadas, somente ordens orais, né? Em relação no caso de emergência. Tipo, vai para lá, corre, foge, alguma coisa nesse sentido, né? Como dá para ver na imagem. Meu Deus, está vindo a água. Deve ter sido algo nesse sentido, né? Não existia, emergency electricity supply, ou seja, o fornecimento de energia, de suprimento, né, que seria energia emergencial, não funcionou e os portões tiveram que ser abertos manualmente. Então, olha ali o carinha ali tentando abrir o portão, né? Aí o que aconteceu? Quando abriu o portão, já estava tudo debaixo d'água, né? Então, a gente teve sérios problemas nessa usina. Depois a gente vai ver umas imagens mais fáceis de entender, né? O que aconteceu. Então, primeiro a gente teve a perda de vidas, né? No escopo. Então, 75 pessoas morreram no acidente. Todas as pessoas que estavam dentro da casa de força na elevação 335, né, metros, sempre a usina ela não é por andares, é sempre medida em relação a metros do nível do mar. Então, por isso que eles se falam elevação, né? Tiveram esse problema, né? 10 pessoas da planta de 65 contratados morreram. Olha só, agora uma informação extremamente importante para a gente entender por que demorou tanto ali a questão da pergunta da Letícia, que é muito importante. Na hora do acidente, né, at 8:13, né, às 8:30 da manhã, existiam aproximadamente 300 pessoas dentro da planta. 300, pessoal. Olha só, uma planta dessa, normalmente, precisa de 12 pessoas para funcionar. E essas pessoas, geralmente, elas estão mais para ficar fazendo manutenções preventivas. Então, imagina uma planta que precisa de 12 pessoas ter 300 pessoas. Por quê? Por que tinha 300 pessoas ali? Vamos entender melhor. Então, aqui a gente tem, olha só a mudança. Olha só como era bonita a usina antes do acidente, né? Então, a gente tem à esquerda uma imagem da usina antes do acidente, à direita uma imagem da usina depois do acidente. Olha só. Se perderam todos os equipamentos da casa de força, né? O que mais? A usina levaria 5 anos para ser reconstruída e custaria em torno de 1,3 bilhões de dólares, né?
o desligamento dessa usina fez com que os preços no mercado, houvesse uma variação muito grande de preços, né, para cima, né, na Sibéria. Então, isso aí gerou um problemaço. Olha só como ficou a unidade 2. Então, a pressão deslocou a turbina, né? Aqui dá até para ver a turbina, né? Se vocês pegar ali, dá para ver bem, vamos dizer assim, bem no início ali tem a cinta, né, de vedação e tem a turbina ali embaixo. Dá para ver, ela realmente estourou e explodiu ali. Então, além do problema, né, que é um problema extremamente sério, né, da questão das pessoas ali e da fatalidade em relação às mortes, houve muito despejamento de óleo, né, nos riachos, né, e proximidades ali. Aqui a gente tem mais algumas fotos da imagem. Não dá nem para entender, pessoal. Olha só. Estão vendo essa imagem de baixo aqui? A imagem de baixo da... Aqui tem uma imagem da unidade 2 aproximada, mas a imagem de baixo dá para ver que a água, ela arrebentou tudo o pavilhão, né? Se vocês forem ver aqui na parte mais esquerda da imagem de baixo, tem tipo uma parte toda de vidro, né? E tem uma parte coberta. E daí tem uma grande parte que não tem cobertura, não tem nada. É porque a água estourou tudo. Então foi muito grande a pressão, realmente. Né? Olha ali, como diz ali, measure losses, né? A água sobre alta pressão aumentou, né? Até que estourou tudo. Então, houve um problema na estrutura, né? Na casa de força, que gerou um colapso no telhado e nas paredes. Então, olha ali a questão de função, né, que quebrou tudo. Elementos de concreto foram brutalmente destruídos, causado pela elevação da unidade 2, pela alta pressão dos jatos de água, né, e o colapso da estrutura. Então, a gente teve também a questão imagens, né, e tem umas imagens antes e depois do acidente. Não, durante e depois do acidente, né, não antes. Aí a gente teve a questão do impacto ambiental, né, do óleo sendo despejado. Olha aí, pessoal, aí tem uma imagem maior da questão de como ficou destruído, né, a usina. Agora a gente vai responder a pergunta da Letícia. O que aconteceu? Quais foram as causas técnicas, né, disso? Então, olha só, a unidade 2 deveria ter sido desligada em abril de 2009. Por quê? Porque a unidade 2 ela tinha um histórico de alta vibração em sua utilização, né? Então, a gente tem ali um gráfico que mostra que na hora, né, que aconteceu o acidente, houve uma vibração consideravelmente mais alta, mas ela já apresentava um histórico de problemas, né? Essas causas geraram uma falha na unidade 2, né? Então, vamos lá. Então, olha só, Letícia, em 2009 havia uma manutenção pobre, né, uma manutenção fraca sobre os parafusos e não eram corretas essa manutenção. Em 2009 o sistema estava fora de operação e não respondia pela sala de controle. O time de falha, né, acho que detectaram condições críticas de operação da usina. Né? Haviam numerosos swingings. Então, havia uma dança, né? Tem umas palavras aqui que não dá para traduzir literalmente, né? Mas havia uma desregulação muito grande em relação ao sistema de energia elétrica, né? Que colocou essa unidade dentro oscilação. Obrigado, Lucas. Essa unidade dentro dessa região de operação que causou, né, esse problema. Então, vamos ver o que temos de... aqui a gente já tem uns problemaços,
O protótipo, a característica do protótipo para a teste do regulador foi em 2009 e o comissionamento, em 2008 o comissionamento aconteceu em 2009. Não existia trip de vibração. Aí está o problemaço. O que é trip de vibração? Trip em uma usina, deixa eu até pegar a tradução do trip. Trips automáticos. O que significa trip? Trip é uma... Aqui, ó. Não. Transient alguma coisa. Vamos lá. Trip vem... Deixa eu só pegar o que significa isso, que eu acho que é importante. A gente fala tanto trip na máquina que... Bom, não achei fácil aqui, vamos pular essa. A gente fala tanto trip na máquina que é uma coisa que a gente acaba esquecendo da tradução, do que significa. Mas eu vou explicar para vocês. Trip é quando a máquina ela tem várias... Até na apresentação anterior eu mostrei para vocês que ela tem várias... itens que ela tem que ser avaliado. Então, tem várias questão de tensão, questão de temperatura, questão de velocidade, questão de vibração, tem várias condições que ela tem que estar dentro, né, para que ela não tenha um desligamento automático, né, por uma falha de operação. Então, uma falha de utilização. Então, o que acontece? Quando ela apresenta, por exemplo, uma sobrecorrente, uma sobretensão, uma falha, um trip faz com que ela se desligue. Então, não existia vibração trip, né? Não existia um trip de vibração, um desligamento automático, né, através da proteção por excesso de vibração. Então, aí já, poxa, se não existia vibração, né, deu problema. Então, vamos lá, o que mais? Eu quero pegar os mais importantes. Olha só, a unidade 2 estava no fim da sua vida útil, né? Ela tinha 29 anos e 9 meses, e a unidade 2, lembra no início da apresentação? Ela foi projetada para durar 30 anos. Então, além do problemaço que a gente tinha em relação à oscilação do sistema, que aquela unidade geradora tinha que suportar, e ela não tinha um trip de vibração, ela estava no final da vida útil. Então, além da questão do sistema elétrico, né, além dela não ter proteção, ela já estava, vamos dizer assim, como se diz? Faltou palavra. Obsoleta. Né? Ela já estava chegando próxima a ficar obsoleta, ou seja, ela estava no máximo da vida útil dela. E isso, falando na turbina e também, useful life of failed turbine bolts was also 30 years, ou seja, os parafusos da turbina também eram construídos para durar somente 30 anos. Então, isso gerou a falha na máquina, né? Em 2009, a unidade 4 ficou 490 vezes na zona 2 de operação, ou seja, ela ficou 490 vezes numa condição que ela não foi projetada para trabalhar, ou seja, 1h38 inteira fora de operação, né, trabalhando acima da sua capacidade. Em 2009, a unidade 2, essa foi a unidade 4, a unidade 2, que foi a que deu problema, 232 vezes na zona 2, totalizando 46 minutos. Por que deu problema na unidade 2, não deu na unidade 4, se ela ficou menos tempo? É porque ela era mais antiga, né, provavelmente. Então, a gente tem a questão da regulação do sistema também, né? O sistema deles não tinha uma regulação. Bom, aí tem vários detalhes, né? Porque não tinha regulação. Olha só. Então, high vibration was from 1982. A vibração depois da manutenção chegava a 38% do limite. A vibração em 99 estava em 93% do limite para ela colapsar, né?
Então, eles testaram, o que isso significa, né? Eles testaram em 38%, ela chegou a 93%, né? Então, aí tem toda a questão da turbina, né? E proteção, né? Como é que aconteceu esse excesso de pressão que deslocou ela, né? Então, ele deslocou porque teve uma pressão tanto na turbina quanto na parte de baixo, né? Pelo menos 6 desses parafusos não estavam instalados, do total de 80. Nossa, tava até, se eu não entendi errado, not installed. Não estavam instalados, então imagina, tinha até parafuso solto lá, sem nada, imagina, para segurar a pressão da usina. 47 dos 49 parafusos testaram falhas. Então, a maioria dos parafusos tinham, olha ali, seções 6, estavam, os parafusos estavam tudo ruim, né? Vamos falar assim, de forma mais direta. Existiam problemas no design também, né? Não existia um regulador Reliable Generator Breaker, não existia um freio confiável do gerador, um freio para ela não entrar em vibração, né, quando ela precisasse parar, aquela vibração máxima. O sistema era obsoleto e não confiável, o sistema de controle da usina. Tinha uma vida útil só de 10 anos. Então é isso, beleza. Então a gente está falando sobre o design, né? A turbina, tal, 10 mil horas, beleza. A gente tem Bom, até aí, pessoal, tudo isso explica por que deu problema. E fica muito claro, é muito fácil de entender que aquilo lá não ia dar certo, né? Que aquilo lá ia dar um problema. Por quê? Porque, olha só, o sistema inteiro estava desregulado, né? Existia um histórico de falha, de manutenção, né, gigantesco. Tanto que o número de pessoas dentro da usina era extremamente grande por causa que não existia um plano de manutenção adequado. Não existia plano de emergência, não existia os sistemas de controle da unidade geradora não estavam funcionando. O comissionamento aconteceu muito depois. A turbina estava obsoleta, os parafusos estavam obsoletos, tinha parafuso soltando. Bom, uma hora ou outra ia dar problema, não tem como fugir de não dar problema numa usina nessas condições, né? Bom, agora, a partir de agora, a gente vai falar por que aconteceu isso. Então, os elementos humanos e software. Então, por que chegou nessas condições, né? Então, houveram erros de design da planta e dos equipamentos, um pouco de investimento, né, de substituição de equipamentos, os equipamentos estavam obsoletos, uma manutenção pobre, uma operação, e também uma pobre normas de operação, uma negligência, uma carência na gerência em todos os níveis. A planta não existia facilidade, é isso? Não, espaço para fechar a sala de controle de emergência. Ah, tá, entendi. Não existia um procedimento, né, adequado para fechamento de emergência, né, das comportas, né, para a sala de controle. Entre outros detalhes, né? Aqui a gente está falando dos erros de design, que a gente até falou já, né? Ó, não existia tipo de vibração, etc. A arquitetura da sala de ruim não era uniforme em todas as unidades. Meu, um montão de erro. As questões de tempo de operação, etc. Condições pobres da planta, né? Então, olha só o que aconteceu antes de dar o acidente. O ex-diretor criticou as condições da planta muitos anos antes, né? Em 2007, existia a condição estava muito perigosa, né? Em relação a procedimentos gerais
e pesquisas, né? Então, em 2007, 85% dos equipamentos estavam obsoletos e a maioria dos equipamentos não estava funcionando, né, adequadamente. Então, a gente teve, antes, muitos problemas, né? Antes de acontecer todo aquele problema, né? Então, vamos passando. Então, os três maiores problemas, né, com a usina em si, né? Então, o design, né, não estava, não era o suficiente para suportar as causas, tá? Eu quero falar dos problemas políticos que a gente entra mais na questão da Letícia ali, que é uma questão super importante, né? Então, aqui a gente começa a falar sobre problemas políticos, né? A construção era de 27 anos, a construção física, né? Mas foi projetada só para um design de 9 anos, né? A preparação e reconstrução continuou 2 anos, 12 anos depois, 5 anos do design. A política otimista da época colocou sob pressão, em um curto período, a construção de fases e condições de concreto, volume, alta gravidade e densidade, né, da usina. Então, questões políticas fizeram que eles construíssem rápido demais. Olha só, os cracks, né, as rachaduras eram reparadas em 1988 com epóxi, materiais de epóxi. Eles tinham uma rachadura na usina, eles colocavam epóxi, imagina, pessoal. Restaurante, tá, beleza. Aqui não tem mais nada de importante. Bom, problemas em relação ao setor elétrico. Aqui a gente chega no nosso ponto, no ápice da apresentação, que é onde a gente fala sobre o setor elétrico e o problema que gerou, né, aquelas consequências. Então, tinha vários problemas, né? Mas o que realmente fez com que estourasse tudo foi aquela desregulação do sistema. Então, agora, Letícia está aí? Letícia? A Letícia fez a pergunta. Opa, beleza, chegamos no... demorou, hein? Mas conseguimos chegar na sua resposta, que é... a Letícia perguntou ali, olha só, 19.1. Por que demorou tanto, né? A questão do comissionamento. Então, a gente vai entender agora. Demorou 30 minutos para eu chegar nessa parte, hein? Mas vamos lá. Então, o problema aconteceu no setor elétrico, na Rússia, nas companhias, nas plantas de energia, né? Então, o que aconteceu no setor? 46 regiões das 84 haviam pegado, were fired recently, tinham pegado fogo recentemente. Imagina. Houve um colapso na União Soviética, resultando no colapso na cooperação e parceria no fornecimento e qualidade de produtos e serviços, né? Então, esse é um outro motivo, né? Houve um problema político ali que fez com que não houvesse essas manutenções. Não existiam regras muito claras em relação à privatização e não existiam investimentos em manutenção e replacement, né? Troca, né, de tecnologia. Então, bom, tinha, entre outros problemas aqui. Existia questões de dinheiro também sobre a política técnica, né? Interrupta e contínua operação de
normas entre novas regulações especialistas, aumento do leque, ou seja, do espaço qualificado, né, etc. Bom, isso aqui não... Vamos tocar à frente. Modernização lenta, baixa tecnologia, corrupção, alto grau de técnicas obsoletas. Então, existiam muitos equipamentos ali que geravam isso. Vamos ver o que o Murilo comentou ali. Professor, o primeiro quadro ali diz que 46 dos 84 gerentes regionais daquilo foram demitidos recentemente. Obrigado, Murilo. Aqui. Perfeito. FARD. Confundi com FARD. FARD. Foram demitidos, né? Obrigado, Murilo. Salvou o contexto aí, né? Senão esse FARD ia ser pego fogo, não. Então, ali, ó, o que o Murilo falou. 46 dos 84 gerentes, né, foram demitidos recentemente. Né? Não pegaram fogo, é isso. Por quê? Por corrupção. É isso mesmo, Murilo, obrigado. Bom, então aí a gente responde a pergunta, vamos deixar esse aqui, né, que é o mais importante. A gente responde a pergunta da Letícia, com a ajuda do Murilo. A gente teve um problema muito sério, né, que era um problema da União Soviética, né, da época, que era de você não ter investimento no setor, você não ter regras claras, você não ter uma política de modernização, certo? E ter problemas grandes de corrupção. Isso tudo gerou o problema que fez com que essa usina colapsasse. A gente vai ter um problema meio semelhante na questão. Se vocês, pessoal, de Chernobyl, né? Tem um seriado que se chama Chernobyl, para quem gosta de seriados, são bem pouquinhos episódios, se não me engano, tem na Netflix. Ele conta em detalhes o que aconteceu lá politicamente. É muito legal assistir. Eu já assisti, né? Para poder argumentar também sobre alguns assuntos nas aulas. É muito legal. Ele é tipo um documentário mesmo. E daí dá para entender toda essa contextualização do problema que tipo, a União Soviética estava vivendo na época, né? E que gerou todos esses problemas. Então, houve uma negligência na planta. Bom, já estamos concluindo aqui. Problemas tal, beleza. Bom, pontos específicos de discussão durante a engenharia tal, na Rússia, beleza, acho que isso aqui não... Bom, consequências, né? Houve a perda total das casas de força, no cenário geral da planta, né? Houve a questão humana, né? Houve a questão dos programas de emergência, né? Consequências do acidente, né? E a questão dos parafusos ali também, etc. Bom, pessoal, aí é mais questões aqui humanas e né, não convém a gente levar tanto tempo para essa discussão. Eu quero mostrar ainda outra para vocês. Vamos lá, rapidinho. Eu vou mandar essa apresentação, eu vou colocar lá no Moodle para vocês, tá? Essa é uma apresentação bem legal que fala sobre todo esse problema. Então, vamos lá. Aulas. Eu quero mostrar outra. Aí a gente pensa, existe só esse tipo de problema só nessa usina? Não, né? Deixa eu ver onde é que está a energia aqui. Exemplos, acidentes de geração. Bom, pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Vocês já estão conseguindo ver a usina de São Simão, PCH? Eu não sei se o PowerPoint, se o PDF, vocês veem exatamente o que eu estou vendo. Por favor. Obrigado, Matheus. Então, só para passar rapidinho,
houve um problema também aqui, tá? Com uma usina no Brasil, né? Que é essa usina aqui. Claro, é uma PCH, ou seja, uma usina bem menor, mas foi um problema equivalente, né? Deu pau. Essa daqui foi na parte de startup, foi na parte de na parte de teste ali, né? Naquele teste de aceitação, antes de colocar em operação, deu problema. O que aconteceu? Eu vou dar uma resumida aqui, ó. Essa imagem diz muito. Ó, válvula de gaveta de isolamento da válvula bypass com vazamento. Então, ali já mostra uma imagem antes de estourar, né? Trecho inferior com condutor de pressão 10 e tal. O que acontece? Quando você faz uma manutenção, né, nesses condutos forçados, existe uma válvula de bypass, que é uma válvula por onde a água passa, né? Quando ela não está passando pelo conduto principal. Aí existem algumas válvulas, né, que são utilizadas para equilibrar a pressão. Ó. Então, válvula bypass, pneumática de enchimento da caixa espiral. Então, ela é fechada, né, para não dar um vácuo muito grande. Você coloca a água primeiro do outro lado para depois ligar ela, né, para depois liberar a total. Aí o que aconteceu? Essa válvula, na verdade eu conversei, isso aqui não é tão público assim. Por sorte, pessoal, eu dei aula para um aluno que foi responsável por fazer esse relatório aqui, que ele trabalhava com a questão de manutenção das usinas, eles estavam dando startup no momento, né? Aí o que aconteceu? Na hora do startup ali, que essa imagem mostra, existe uma borracha de vedação nessa válvula, e provavelmente o operador que fez a troca dessa válvula, ele esmagou essa borracha de vedação, né? Não colocou bem certinho de forma adequada, e esmagou e parafusou, né? Como a pressão é gigantesca, essa borracha de vedação, ela não suportou essa variação, e com isso ela começou a vazar. Como a pressão é maior, esse vazamento aumentou a ponto de estourar o cano, né? Então a gente tem aqui nessa imagem estourar o cano, e a gente teve uma inundação total da usina, né? Olha aqui, até a área de montagem. Essa é uma usina pequena, né, que eles conseguiram salvar uns equipamentos, mas a maioria se perdeu, né? É uma usina pequena, etc., né? É uma PCH, mas, ou seja, existem acidentes, não... Bom, hoje então a gente vai fechar a apresentação, porque hoje, vamos lá, All Tables, vamos lá. Então, pessoal, o que eu quis mostrar para vocês hoje com a apresentação, com esses dois relatórios oficiais, tá? São relatórios tem uma descrição detalhada exatamente do que aconteceu, porque, tipo, isso na verdade, o relatório da primeira lá era um relatório resumido, né? Mas de apresentação, provavelmente alguém foi fazer uma apresentação para uma equipe, para um conselho, e montou aquele relatório para explicar, né, o que aconteceu. Foi para mostrar para vocês, pessoal, que acidente em geração não acontece só em usina termonuclear. Né? Acidente em geração pode acontecer em qualquer tipo de usina, né? O que faz vamos dizer assim, não se investir, ou você desacelerar, que é a questão da Alemanha, que eu falei no começo da apresentação, da aula de hoje, na verdade, desacelerar o investimento em termonucleares, é que as consequências dos acidentes das termonucleares são muito graves, né? Então, a gente tem esse ponto muito importante, né, de análise, ou seja, não é só a termonuclear que dá problema, as outras usinas também dão, mas as consequências das outras usinas são muito menores do que as consequências de uma termonuclear. Este caso dessa usina da Rússia foi uma exceção gigantesca, né? Porque foi um problema
político que gerou um problema do setor elétrico, que gerou um problema de a do político gerou um problema de manutenção, e uma soma de problemas destruiu com a usina. Né? Uma usina daquele tamanho não é tão normal, né? Ela tem muitos outros equipamentos, né, de segurança, eu vou mostrar para vocês só rapidinho aqui para fechar o que tem de segurança em relação à proteção das usinas. Eu tenho na apresentação da aula passada. Aulas, energias, vamos lá. Energia aqui. Geração hidrelétrica aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Achei. Rapidinho, vamos transferir a tela. Eu estou meio com pressa aqui, desculpa, pessoal. É que hoje a gente tem apresentações muito importantes na disciplina de FD. Aí vai acontecer daqui a pouco, e como as nossas aulas são muito próximas, aí eu fico um pouquinho agoniado, desculpem. Ó, pessoal, olha só a quantidade de funções, né, que um gerador tem para proteção. Então, diferencial, isso, pessoal, é só no gerador, né? A gente tem proteções em diversas partes, né, da usina, não é só no gerador. Então, para acontecer um problema desse, também não é uma coisa tão normal, né? Só para demonstrar essa quantidade de funções, né? Isso que é só do gerador, aquilo ali. Vamos lá. Então, pessoal, é difícil de acontecer acidentes? Mas podem acontecer, né? Então, hoje a aula foi mais para demonstrar isso, tá certo, pessoal? Bom, então, para fechar a nossa aula, né, eu vou precisar fechar uns 5 minutinhos antes para eu poder me organizar para a próxima aula. Na semana que vem, a gente vai ter os nossos seminários, certo? Vamos falar só do primeiro dia 16. Então, a gente vai ter Estados Unidos, Bélgica e Japão. Dia 23, Rússia, Alemanha e China, certo? Procurem seguir o roteiro ali, que não vai ter erro, vai ser bem legal. Se algum dos integrantes não puder apresentar, tiver algum problema de energia, alguma coisa assim, a gente pode transferir a data, mudar, mas precisa ser síncrona a apresentação, certo? Beleza, pessoal? Então, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Eu gosto porque ela é bem difícil de encontrar. Eu vou mandar um e-mail para vocês com este vídeo, vai demorar um pouquinho até que seja possível fazer o download e upload no YouTube, mas eu vou mandar para vocês esse vídeo e vou mandar para vocês no e-mail a orientação vou mandar alguns vídeos adicionais ali de complementação, e vou também mandar os exercícios ali para a gente fechar essa questão de exercícios no Moodle. Certinho, pessoal? Então, muito obrigado e boa noite. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a gravação. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela participação ali, pelas perguntas muito inteligentes que me ajudaram a explicar o assunto, tá? Muito obrigado. Deixa eu ver, alguém acenou aqui. Tchau, pessoal. Agora eu vou me organizar para a próxima aula, que começa em 3 minutos. Um abraço. Tchau.